Hoje, vamos mergulhar em uma fascinante tecnologia mística, um sistema projetado não apenas para a compreensão teórica do divino, mas para uma experiência direta com ele. Trata-se da Cábala Profética de Abraham Abulafia, uma jornada notável que usa o próprio alfabeto como a chave para desvendar os mistérios da alma. E essa frase, do místico do século XIII, Abraham Abulafia, resume perfeitamente o objetivo de todo o seu sistema. E aqui não se fala de uma simples metáfora, mas de uma instrução, quase um manual de operações para uma profunda cirurgia espiritual, libertar a consciência de suas próprias amarras. Para navegar por este método, nosso percurso será claro. Primeiro, vamos abordar a busca universal pela união mística. Depois, conheceremos a figura de Abulafia. Em seguida, entraremos no coração de sua técnica, a ciência de combinar letras, para então entendermos o propósito de desatar os nós da alma. E, por fim, chegarmos à culminação da jornada, o êxtase profético. No cerne de inúmeras tradições espirituais, encontramos uma busca fundamental, um desejo de ir além da fé, além da crença, para alcançar a experiência direta com o sagrado. Não se trata de ler sobre a fonte, mas de beber dela. E é esse anseio por transcender o eu individual que serve de ponto de partida para o sistema de Abulafia, que promete ser um mapa prático para essa busca. E o nosso guia nesta jornada é ele, Abraham Abulafia. Ele não foi um mero teórico, foi um mestre que traçou um caminho radical, experimental e que fundou o que hoje chamamos de Cabala estática ou Cabala profética. Abulafia viveu em um verdadeiro caldeirão cultural e intelectual. Ele estudou a fundo o racionalismo rigoroso de Maimônides, mas sentiu que algo crucial faltava. Para ele, o intelecto era a porta, mas não o destino final. O objetivo era mais profundo, não apenas compreender a Deus, mas experimentá-lo. E para construir essa ponte, ele buscou inspiração até mesmo no misticismo sufi, criando um sistema completamente novo, focado na prática. E aqui reside a grande diferença. Enquanto a cabala mais conhecida, a teórica, se debruçava sobre o mapa do cosmos, a estrutura das seferotes, as emanações divinas, a cabala estática de Abulafia fazia o caminho inverso, voltava-se para dentro. Era um método prático, meditativo, focado não em entender o mapa do divino, mas em trilhar o caminho para se unir a ele. Vamos então ao núcleo do sistema de Abulafia, a sua impressionante tecnologia espiritual. Ele a chamou de Hokmat Hatzeruf, ou, em tradução livre, a ciência da combinação de letras. Veja bem, para Abulafia, as letras do alfabeto hebraico não eram simples símbolos de comunicação. Eram, na verdade, os próprios tijolos da criação, as vibrações primordiais que constituem a realidade. A ciência da combinação, portanto, é um método para reorganizar esses blocos de construção da própria consciência. Cada letra, como vemos em alguns exemplos, não é só um som, é uma força cósmica, um portal de significados. A prática de Abulafia consistia em combinar essas forças, a unidade do Aleph com a criação do Bet, por exemplo, não pelo seu significado lógico, mas pela sua vibração pura, a fim de quebrar os padrões do pensamento discursivo. O processo era extremamente metódico, dividido em 3 estágios. Começava com a articulação, a vocalização das permutações, muitas vezes em sincronia com a respiração. Passava-se então para a escrita, o ato de registrar fisicamente essas combinações, e, por fim, culminava no pensamento, a contemplação silenciosa das formas que se tornavam, então, objetos puramente espirituais na mente. Essa é uma analogia perfeita para a essência da prática. O praticante se torna um músico, mas o seu instrumento é a própria mente. E as notas são as letras sagradas, usadas para criar harmonias de pensamento que abrem as portas da percepção. Mas qual seria o propósito de todo esse trabalho meditativo tão complexo e exigente? Por que se dedicar a essa música do pensamento? A resposta de Abulafia é clara: para desatar os nós que prendem a alma. Esses nós nada mais são do que as barreiras criadas pelo ego, pelos nossos apegos e pela percepção limitada que temos do mundo. São as amarras que nos mantêm na ilusão de que estamos separados de todo o resto. A prática de Abulafia busca, portanto, dissolver esses nós, um a um, permitindo que a alma retorne ao seu estado original de unidade com o todo. O estado final que se busca é conhecido como Deveikut,
E não se trata de uma visita momentânea ao divino, mas sim de uma adesão constante. Um estado de consciência em que a fronteira entre o eu e o divino finalmente se dissolve. É o ápice da jornada mística. E a experiência que leva a esse estado de Dveikut é o êxtase místico profético. É o ponto culminante de todo o preparo, a recompensa pela disciplina férrea da combinação das letras. Abulafia era muito prático em suas instruções. Ele detalhava os preparativos necessários para induzir esse estado. O ambiente precisava ser preparado com extremo cuidado: solidão, luz abundante, pureza do corpo. A mente devia ser esvaziada de preocupações, preparando o terreno para o influxo do sagrado. Com tudo preparado, Abulafia instrui o praticante a mergulhar na técnica. A ordem é combinar as letras sem cessar, até que o coração se aqueça. E esse calor não é físico, é o sinal de que a consciência está se alterando, de que o intelecto começa a vislumbrar realidades que estão além do conhecimento comum. No auge da experiência, o corpo reage com um tremor intenso. E, segundo Abulafia, este é o momento em que a alma, repleta de uma alegria indescritível pelo conhecimento que adquiriu, transcende os limites do corpo. É a união mística, o instante de Dveikut, o desatar final de todos os nós. A ciência de Abulafia, embora tão antiga, nos deixa uma questão que soa profundamente moderna. E se a linguagem não for apenas uma ferramenta para descrever a realidade, mas a própria matriz da qual a realidade e a consciência emergem? A jornada de Abulafia sugere que as chaves para os maiores mistérios podem estar ocultas bem diante de nós, nas próprias letras que usamos todos os dias.